Plano de organização é um modelo estruturado e interativo de usar os instrumentos de gestão e controle. Por meio de orientadores, que lá vamos falar, o plano afina os instrumentos para que atuem em conjunto e de forma eficiente. Em outras palavras, se não ocorrer, os instrumentos serão apenas desalinhados, estarão apenas desalinhados. Poderão até funcionar, mas sem alinhamento. É uma orquestra tocando sem maestro. Planos de organização são projetados para cumprir a missão e objetivo de uma entidade. Então, aqueles instrumentos que nós vimos agora há pouco passeando pela tela, como se estivessem desalinhados, os instrumentos funcionando como um instrumento sem um maestro, eles se alinham dentro de um plano moldado especificamente para cada tipo de entidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, mas agora nós precisamos saber que isso é o maestro da orquestra, que assegura o funcionamento afinado dos instrumentos de gestão e controle. É um plano de organização. Planos de organização usam orientadores para modelar estruturas individualizadas. Como? Em primeiro lugar, o primeiro orientador, visão, missão e valores fundamentais. O segundo, planejamento estratégico, que determina e estabelece aquilo que a organização fará. A estrutura de gestão são os meios pelos quais o planejamento será executado. E, finalmente, o monitoramento, que permite dizer se o planejamento está sendo cumprido dentro daquilo que ele foi estruturado, que foi moldado. Modelando organizações usando orientadores. O primeiro deles está no topo, é o plano de organização. É um modelo estruturado de gestão e controle que permite à entidade cumprir sua missão e alcançar objetivos respeitando seus valores fundamentais. Ele tem uma estrutura de modelação. A estrutura começa, primeiro, que é com a visão. É a visualização da situação futura a qual a missão deve levar a entidade. A visão, na realidade, ela é estabelecida por aquele que empreende inicialmente o negócio. Ele sabe onde ele quer chegar, ele tem uma visão daquilo, onde ele vai parar, e daí ele estabelece tudo o que vai acontecer para atingir aquela visão. Então, portanto, depois da visão entra o que queremos fazer, é a missão da entidade. A razão de ser da entidade, o porquê dela existir, e o que ela pretende realizar para transformar uma visão, aquela dos empreendedores, em uma realidade. Os valores fundamentais é o código, uma espécie de código de ética. São os ideais e as crenças, certo e errado, ético e aético, aceitável e inaceitável, que moldam padrões de comportamento individual e coletivo a serem seguidos. Todos os processos administrativos, todos os processos políticas institucionais, diretrizes de gestão, todos eles baseiam-se fundamentalmente nesses valores. Não podem ser transgredidos. O segundo orientador, que é vamos planejar para não errar, o planejamento é aquilo que determina o que vai ser feito para o cumprimento da missão. É um plano descritivo e detalhado, que estabelece os meios e estratégias pelos quais os objetivos previamente definidos serão atingidos. Ele que vai dizer como é que vai funcionar a estrutura de gestão da organização. Como vamos funcionar? A estrutura, os processos, as normas, controles, informações. O controle, poder e mando em entidades são fatores decisivos na modelação de uma estrutura organizacional, porque depende da forma de relacionamento jurídico, operacional e pessoal dos agentes envolvidos. Esses agentes são os proprietários, aqueles que comandam a organização. Isso mostra e compõe a estrutura societária. A estrutura societária, para funcionar, mesmo que seja apenas de 2 sócios, não importa, tem que ter, e se tem uma atividade, tem que ter uma estrutura organizacional para essa atividade. É a definição da forma como as atividades operacionais e atividades meios são estruturadas, áreas, níveis hierárquicos, cargos, e interagindo para atingir os objetivos planejados.
Os processos administrativos são sequência de eventos funcionalmente vinculados que formam um ciclo completo, integrado e natural de execução sequencial de transações. É uma sequência que, vamos olhar como funciona. As transações, que nós já falamos sobre elas várias vezes, são atos ou um conjunto deles, executados de forma interativa entre pessoas e sistemas, que compõem e completam um ciclo de eventos. Ilustração, exemplo de ciclo de eventos para que a gente possa entender. Vendas, contas a receber e recebimentos, ou seja, um ciclo que começa com a venda e ele vai até o processo de recebimentos e após ter sido contabilizado. Temos aqui uma imagem em que mostra um ciclo de eventos dessa natureza. Esse é um processo administrativo. Ele começa no evento 1, vendas, que insere nos dados de vendas do módulo, em que tem as vendas à vista e as vendas a prazo. Após isso, vem os recebimentos, ou o registro de módulos de contas a receber, que volta depois a ser um recebimento. E tudo isso vai parar na contabilidade, no módulo contabilidade, que é o fim do ciclo de eventos, que é a contabilização de tudo que ocorreu em vendas, contas a receber e recebimentos. As transações, nós já falamos sobre isso quando falamos de segregação de funções, elas têm as diversas fases. Até 6 fases. Quem autoriza não executa, quem executa não confere, quem confere não aprova, quem aprova não registra e quem registra não custodia. Vamos voltar a um ponto onde nós estávamos, falando sobre processos administrativos. O sistema de controle de processos é um conjunto de módulos de gerenciamento eletrônico de dados, componentes do Sistema Integrado de Gestão, SIG ou ERP. Ele controla eletronicamente ciclos de eventos e processos administrativos. É através dele que as pessoas interagem com os sistemas para poder executar os processos administrativos. As macro-orientações que refletem valores fundamentais estabelecidos são nas políticas institucionais. Correspondem à constituição de uma entidade equivalente à de um país. Ali está tudo que os demais políticas devem seguir, inclusive as diretrizes de gestão, que são regras que regulam o funcionamento da organização dentro dos limites estabelecidos pelas políticas institucionais. Que como nós falamos, é a constituição da organização. Depois, as diretrizes estabelecem as rotinas de controle de processos, observando que os processos são executados através do sistema de controle de processos e as rotinas de controle de processos fazem parte desse sistema. São roteiros que detalham procedimentos aplicáveis aos processos administrativos e evidenciam os controles-chave sobre as transações antes de permitir o prosseguimento da execução do ciclo de eventos, são aqueles que nós falamos agora há pouco. Todo esse processo, toda essa estrutura gera o sistema de informações e de comunicações. Ela é resultante da conjunção e interação do funcionamento dos demais instrumentos de gestão e controle. Ela é causa e é efeito. Ela alimenta e ele alimenta e é alimentado, o sistema. Informação nunca esquecer, é poder. E, finalmente, nós vamos ter o monitoramento, avaliar o que estamos fazendo. É o processo de acompanhamento das operações para determinar se os instrumentos de gestão e controle estão funcionando de forma integrada e interativa e se os resultados previstos estão sendo alcançados. Espero ter deixado claro aí que esses planos de organização não são nada padronizados. Isso tem que ser modelado para cada tipo de organização. Mas, para essa modelação, é preciso que haja uma estrutura. E essa estrutura que nós estamos oferecendo para que os planos de organização possam modelar as organizações.
Atenção! Nós não podemos confundir planos de negócio com planos de organização. Vejo muita gente falar em plano de negócio sem saber exatamente o que é. Os planos de negócio representam a visão e a missão de empreendedores. É aquilo que eles querem fazer. Esse é o plano do negócio dele. Os planos de organização permitem a concretização dos planos de negócio. Essa é a grande diferença existente. Então, vamos conversar sobre gestão e controle? Assista o vídeo sobre como funciona nosso coaching online em organizações ou fale diretamente comigo nesse telefone 98196-6165.